Olá, tá começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o futebol europeu e o melhor dos brasileiros na Europa. Essa aqui é a 30ª edição do Brasil com Z. Tô aqui hoje com um convidado especial, o Vitor Geron. Seja bem-vindo, Vitor. Tudo bem, Bob? Beleza? E assim, a gente costumava ter por aqui uma escalação com trios, né? A gente sempre teve 3 pessoas aqui. Nas últimas semanas a gente vem com duplas, falando de Euro. Mais uma vez a gente tá aqui para falar de Euro, né, Vitor? Então assim, faz um resumão aí dos assuntos que a gente tem para hoje. Não tem como ser diferente, né? O assunto do momento é a Eurocopa, a gente teve o encerramento da fase de grupos, né? Então tem muito tema pra gente falar das seleções, os principais jogadores aí dessa primeira fase e também dos brasileiros, né? Porque são muitos brasileiros naturalizados, então a gente vai falar sobre tudo isso, projetar, né, como vão ser essas oitavas de final e falar um pouquinho de mercado também, que tem algumas contratações, os rumores aí pra gente falar. O mercado tá aquecido? Não tá tão aquecido. Não tanto, né? Mas tem alguma coisa interessante rolando. Tem alguma coisa rolando. Então vamos lá. Lembrando que assim, a primeira fase, né, a fase de grupos da Euro acabou na quarta-feira, ontem. A gente tá gravando aqui na quinta, o podcast vai ao ar na quinta. É um ótimo momento pra gente falar de Euro, justamente porque tem um intervalo aí, uma pausa de 2 dias, os jogos das oitavas retornam no próximo sábado. Então a gente vai passar um resumão aqui rápido, passar grupo por grupo, comentar sobre os brasileiros. Começando com o grupo A. Grupo de País de Gales, Suíça, Turquia e Itália. A Itália é o país que tem mais brasileiros naturalizados, né? Tem o Tolói, o Emerson e o Jorginho. E o grupo onde a Itália sobrou, né? Acho que havia uma dúvida, assim, né? Porque a Itália ficou fora da última Copa, então tinha muita expectativa, né, desse retorno à Euro. A Itália muitas vezes acaba chegando meio que aos trancos e barrancos. Dessa vez não foi isso. Passou bem, jogando bem, tem uma sequência muito boa, né? Você até destacou de... A gente tem até os números aqui, né, Vitor? A Itália completando aí 30 jogos de invencibilidade. Desses 30 jogos, 25 vitórias. Então, assim, números realmente impressionantes. Defesa forte, é um time muito bem organizado. Eu acho que mostra como faz diferença também um técnico bom, né? Um técnico o Mancini que conhece muito esse grupo, sabe disputar esse tipo de competição. Então, a Itália chega forte mesmo, e com os brasileiros até jogaram, né, nesse último jogo com o Gales, o Tolói, o Emerson, o Jorginho, porque foi um time meio misto, assim. A Itália já classificada ali com 6 pontos depois dos 2 primeiros jogos, aí, enfim, entra com um time misto, praticamente reserva, né? Quase todo reserva. Mas os dois começam jogando. Foi bem, assim, ele tem uma ideia de jogo muito bem definida, e mesmo quando faz essas trocas, assim, muita gente pode até questionar o Tolói, que não é brilhante, mas ele nesse esquema entra bem, não compromete. Aliás, o Tolói que jogou de lateral, né? Jogou na lateral. Ele e o Emerson na outra, então assim, foi bem brasileiro, e acho que a Itália realmente se credencia, né? Depois a gente vai até projetar mais como que fica no chaveamento, assim, mas num grupo que até acho que a grande decepção é a Turquia, né? Porque a gente esperava que talvez incomodasse um pouco mais, termina sem conquistar pontos. E Gales e a Suíça, né? Porque Gales já foi a surpresa na última Euro, foi semifinalista e novamente chega, então passou tranquilo para a Itália. E eu acho que um ponto interessante é que a Itália se impõe, né, cara? Eu acho que nos 2 primeiros jogos, principalmente, também porque estava jogando com um time mais completo ali, você vê uma troca de bola rápida, o time muito presente ali na intermediária ofensiva do ataque, se impondo bastante. Apesar de como você bem trouxe aqui, da decepção que foi a Turquia, né? A Turquia que em 3 jogos faz 1 gol só, né? O Yılmaz, todo mundo esperava muito dele, o Çalhanoğlu ali, o nome desse é complicado. Mas a Turquia é justamente isso. Depois do que a gente viu, né, do Yılmaz e desses nomes, e olhando o grupo, né, a gente achava, eu, por exemplo, fui um que colocou a Turquia como classificado e acabou decepcionando, mas também assim... Era um grupo equilibrado, assim, e a Itália fez o que se esperava, mas nem sempre faz, né? Porque às vezes a Itália costuma se complicar com esses times e nesse momento vive uma fase muito boa mesmo e até não sofreu gol ainda, vem um momento muito bom. Cara, meus amigos italianos aqui, pro pessoal que não sabe, a gente tá em Berlim, então tem muito italiano aqui na Alemanha também, e meus amigos estão confiantes, cara. Eu acho que eles têm razão, assim. A Itália vem bem, né, pro mata-mata. Primeira fase para deixar otimista, né? Os italianos chega bem forte. Então é isso, classificados no grupo, só pra gente já passar pro grupo B também. Itália em primeiro lugar, 9 pontos, passeou. País de Gales passa em segundo com 4, e a Suíça também passa como um dos melhores terceiros, também com 4 Também com 4. E o Bale segue vivo. Aliás, o Bale que
Ontem errou o gol ali. Ontem não, né? Na última partida da Itália, perdão, do País de Gales, ele erra um gol ali na pequena área, que no finalzinho. Enfim, já tinha perdido um pênalti, aí perde um gol na cara, mas assim, ele ficou na média. Ele tem sido mais útil dando os passes ali, armando o time do que na finalização. A finalização ele tem pecado. Se eu não me engano, ele tem até 2 assistências já. Né? E fora no jogo que ele perde o pênalti, ele vai de vilão a herói, né? Porque, enfim. Porque o Ramsey perdeu muitos gols, né? Que o Bale deixou ele na cara do gol várias vezes. Mas eu não vejo muito futuro para as outras 2 seleções desse grupo, não. Acho que a Itália... Acho que é complicado. A Itália que tem mais chance. E vamos pro grupo B. Grupo B de Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia. Rússia do brasileiro também naturalizado, Mário Fernandes. Mário Fernandes, que aliás, antes da gente entrar no grupo, enfim, ele sofreu a lesão lá no segundo jogo, ali que preocupou, assustou muito, porque uma lesão na coluna, mas até joga nesse último jogo da Rússia. É um jogo complicado, né, para a Rússia, que acho que a Dinamarca, que a gente virou um grande assunto por causa de tudo que aconteceu com o Eriksen, passou por cima, num ambiente incrível em Copenhague, e a Dinamarca ficou com um dos grupos, além da Bélgica, né, que era a grande favorita. O Mário Fernandes, ele volta nesse jogo da Rússia contra a Dinamarca ali na terceira rodada, mas ele não deu para ajudar muito, não evitou o sacode que a Rússia tomou. Foi bem superior a Dinamarca e ficou com o segundo lugar, né. A Bélgica passeia também no grupo. Aliás, esse grupo é engraçado, né? Se a gente pega como que... Porque era o esperado já, né? Iam brigar ali Dinamarca, Finlândia e Rússia, e no final o que acontece, né? A Bélgica ganha de todo mundo e essas outras... Uma ganha de uma, a outra ganha da outra, cada uma com 3 pontos. É que aconteceu tanta coisa, né? Que parece que não foi tão simples quanto poderia se esperar, né? Teve... Mesmo a Bélgica que passeou... a Bélgica fez jogos seguros, mas também não encantou. Assim, é diferente da Itália, até, né? Que a gente... Exatamente. Você falou da Itália, que se impõe e tal. A Bélgica meio que joga pro gás. Então a gente também ainda não sabe se tem... É claro que o De Bruyne está voltando, o Hazard ainda não está na melhor forma. Tem jogadores voltando, o próprio Witsel, jogadores importantes. Mas a gente ainda não sabe se dá para evoluir ainda, porque claro que eles têm condição de jogar melhor, ou se também já estão ali, porque é final de temporada, tá? Então você tem que entender o que está acontecendo ali com a Bélgica, mas é um time no papel muito forte. É a ótima geração bélgica, né? Não, mas tem muito talento, né? E eu acho que é difícil projetar assim, porque a Bélgica já tem resultados bons em Copa do Mundo, em Euro na última decepcionou um pouco, quando caiu para Gales, mas tá na briga, né, cara? É um time... Eu acho que a Bélgica hoje faz parte de um primeiro escalão das seleções europeias. Até pouco tempo, ela ainda era considerada uma surpresa. Porque realmente a gente faz essa brincadeira, faz essa zoeira da ótima geração belga, mas até pouco tempo atrás era isso, né? Um time que chamava atenção, tinha muitos jovens valores. Hoje não, hoje a Bélgica já chega como favorita, já chega como uma seleção do primeiro escalão. E acho que vai assim também para essa fase de mata-mata, né? Até apesar, é o que você comentou, não jogou convencendo, encantando, mas fez o que tinha que fazer, cumpriu com o seu papel, tem ótimos valores, então... E eu acho que é uma, assim, dessa ótima geração belga, é uma das, talvez, últimas chances, né? Porque tem esses grandes jogadores no auge, a gente pensar que em 3, 4 anos, talvez já mais... uma idade bem avançada, já com 30 e tantos anos, De Bruyne, Lukaku, então eu acho que nem sempre a renovação acompanha, né, também, principalmente esses países que são menores, né, é difícil você ter várias gerações boas. Aquela regularidade ali, então eu acho que acaba sendo uma grande chance. Eu acho que tem a Copa do Mundo ano que vem também, claro, mas pensando em Euro a chance... Talvez seja agora a hora. Não acho que vai ser não, viu? Pra ser sincero, já dou minha opinião pessoal. Mas enfim. Depois a gente fala dos confrontos. A gente chega nos confrontos e a gente vai pros nossos palpes. Isso vai... O pessoal também fica ligado até o fim. A gente vai passar rapidinho pelos grupos, mas na hora que chegar nos confrontos a gente vê que assim, não depende muito de quem foi tão bem, porque os confrontos acabaram complicando ali pra algumas seleções. Você passa em primeiro, mas dependendo do cruzamento... Pega um cruzamento ruim, o próprio grupo, o grupo F, né, que era o grupo da morte, aí não tem o que fazer, cara. Tem um melhor terceiro ali que, enfim, vamos chegar lá. Difícil. Vamos pro grupo C primeiro, que também tem brasileiro, o Marlos, da Ucrânia, que tinha também no grupo ali Holanda, Áustria e Macedônia. É o grupo da vida, né? Se for o grupo da morte, o grupo da vida, mas assim, eu queria destacar a Holanda, porque
A Holanda também é uma seleção de renovação, assim, que passa por mudanças. Mas eu acho que essa Holanda resgata a Holanda da nossa memória, assim, de um tipo de futebol tentando se impor também, mas fisicamente ofensivo, e até o final, não tem aquela de, já tem o resultado garantido, vamos segurar. Cara, até o final eles tentando fazer gol, buscando o ataque. Então eu gostei muito, assim, da Holanda. Eu até não achava no início que a Holanda seria das favoritas, mas pelo que eu vi no grupo, apesar dos adversários não serem tão fortes, eu acho que a Holanda chega com muita moral para a segunda fase. Eu acho que é legal, Vitor, assim, uma coisa interessante desse tipo de competição, né? É que, cara, a gente sempre faz previsões, a gente vai fazer aqui as previsões para o mata-mata, mas eu gosto demais desse tipo de campeonato, esse esquema de, fase de grupo. Porque, assim, primeiro quando você pensa em seleção, né? Vamos pensar em umas eliminatórias, por exemplo. Cara, tudo bem, tem a questão de momento e tal, mas quando você pensa num torneio desse, de tiro curto, muita coisa influencia, sabe? Acho que o fato das seleções estarem lá concentradas, aí você joga 3 jogos ali na fase de grupo, você vai bem no primeiro jogo, tem uma coisa da energia, e eu acho que é um pouco o que aconteceu com a Holanda, assim como aconteceu com a Itália, né, que a gente tinha mencionado. E claramente, algumas seleções a gente já viu muito em competição, assim, vão crescendo ao longo e chega numa fase de mata-mata em alta. De repente, pode não ser a melhor seleção no papel, mas naquele momento encaixou e vive uma fase assim, são 7 jogos. Vai ganhando moral, cara, enfim. E eu acho que então a Holanda entra nessa dos favoritos. Entra forte. Eu acho que um pouco parecido com a situação da Itália que a gente comentou, né? Acho que 2 seleções que foram muito bem nos grupos, talvez ali, que eram grupos fáceis, mas que assim, foram as que mostraram o melhor futebol. E daí você falou também do Marlos, né, na Ucrânia, que ele também entrou no final, ajudou essa Ucrânia a pelo menos classificar, né? Classificou ali com 3 pontos. Também eu acho que era o que se esperava um pouco desse grupo, né? Ucrânia e Áustria são melhores que a Macedônia do Norte, apesar de super legal, a despedida do Pandev e tal, mas não dá para comparar, né? A Macedônia acabou realmente, como era previsto, sendo um saco de pancadas, com todo respeito à Macedônia. Mas inclusive a Ucrânia passa com 3 pontos, como você falou, e é a única melhor terceira a passar com 3 pontos. Passa com esses 3 pontos por conta do saldo de gols, de -1, inclusive por conta dos 2 gols que fez contra a Holanda, né? A Holanda sofre só 2 gols da Ucrânia. E aí foi um jogo duro, inclusive, chegou a empatar. Então, assim, eu também achei legal a Ucrânia, assim, porque por mais que tenha feito só 3 pontos, também mostrou um futebol ofensivo. Digamos que não jogou de igual para igual, mas resistiu bem. É um time interessante para ter classificado, assim. Então passamos aí pelo grupo C, vamos pro grupo D, grupo dos ingleses. Muita expectativa em cima da Inglaterra, né, que estava com República Tcheca, Escócia e Croácia no grupo. 2 golzinhos. Primeiro lugar. A Inglaterra está classificada em primeiro lugar do grupo, mas vou deixar para você essa. Inglaterra foi decepção? Cara, assim, depende, né? Eu não espero, eu não sou daqueles que acham essa seleção espetacular. Os ingleses acham, né, Vitor? Então assim, eu até falei no bolão da empresa, eu coloquei 2 vezes vitória de 1-0 da Inglaterra e acertei porque, cara, eu espero isso, assim, 1-0, eles, às vezes me incomoda um pouco a falta, às vezes parece de vontade mesmo, cara, empatou com a Escócia, um jogo 0-0 também, tudo bem, tentando ali, mas falta um pouco, né, e daí eu acho que entra o Southgate, nenhuma crítica, assim, mas eu sinto nessa seleção inglesa um pouco do que era a Bélgica de 2014, que eu também acompanhei de perto, assim, do Wilmots. Parece que tem muito... tem material bom na mão e não rende o que se espera, mas ao mesmo tempo não se incomoda tanto, sabe? Parece que, o Santos tá no banco. O principal problema, talvez, né? O problema não é nem só não render, o problema é que, parece que não rende, os caras tomam um chacoalhão ali. A Bélgica, que por muito tempo virou até piada, é justamente por isso. Tinha recurso e quando perdia parece que, mas... Não sei se por não estar acostumado a ganhar e chegar em final, acho que a Inglaterra vive um pouco disso, sabe? É muita festa, eles começam a gritar "It's coming home", daí cai nas quartas e beleza. Eu acho que tem que se incomodar assim, quer ser campeão, quer chegar em final e tal. Falta um espírito sul-americano ali de Libertadores, uma coisa de... E daí eu acho que vontade, a escalação também às vezes... e daí os jogadores que não jogam na Inglaterra, assim, fica meio inexplicável, né? Tipo, não aproveitar o Sancho e tal. E acho que tudo isso
contribui para esse ambiente meio de 1-0, cara. 1-0 com seleção mais fraca, daí pega as mais fortes e... Cara, pra você ver, né? A gente faz um geralzão dos jogos da Inglaterra. 3 jogos, 2 gols. 2 gols feitos e nenhum sofrido. Então, assim... Né? Xoxo, é pouco, né? Xoxo, né? Então, assim, não dá para empolgar muito, né? Quando você vê esses... E o desempenho também, né? Não empolga porque não produz tanto. Tem atacantes ali que também fazem pouco. O Harry Kane não vive boa fase, né? O Harry Kane criticado aí, né? Antes a gente tava em off aqui conversando, nosso produtor tava aqui. Porque o Harry Kane... Ele não gosta do Harry Kane, não. Tava mas pegando no pé do Harry Kane. Tem piores, hein? Tem piores nessa Euro. Como que chega a Inglaterra, dito tudo isso, como que chega a Inglaterra para as oitavas? Você acha que se permanece com a mesma postura, eu acho que não vai longe, teria que mudar, assim, e era um grupo que você poderia ter mostrado, assim, por mais que, ganhou da Croácia e tal, mas daí 1-0 na República Tcheca, achei pouco, assim, poderia ter chegado, como a gente falou, da Itália, da Holanda, e mesmo da Bélgica, que não foi brilhante, mas... ganhou tranquilo. Fez o papel dela ali, né? Jogou pro gasto e você vê que tem potencial de crescimento. Essa Inglaterra, eu não sei não. Posso queimar língua, eles podem ser campeões. Assim, fazendo um resumão de todas essas que passaram em primeiro até então, que passam em primeiro com o futebol mais... E tem a vantagem que vai fazer boa parte se chegar, né, nas finais, semifinal, final em casa. Mas até agora isso não serviu para... E concluindo o grupo também, Vitor, eu acho que a maior surpresa acaba sendo a República Tcheca, que se classifica em terceiro, né? A Croácia classifica em segundo, mas a República Tcheca... Bem ali, gostei também. Ganha da Escócia bem, o centroavante ali, inclusive, tá como vice-artilheiro, né? O Chique, ele fez 3 gols. Um golaço e tal. Eu também acho, a República Tcheca já teve gerações melhores, mas assim... eles têm muito disso não tem muito perna de pau lá, assim, tem sempre jogadores bons, um ou outro que se destaca, então acho que também fez um papel bem legal, assim, nessa eu digo isso, assim, porque eu acho que mais do que a Croácia. A Croácia que vem de anos recentes melhores, assim, muito bons, mundial. Né? Exatamente. E assim, esperava-se que a Croácia pudesse também se impor um pouco mais, que a briga fosse entre Inglaterra e Croácia. Né? Mas a Croácia aí eu já acho também que essa é o final dessa geração. Eu acho que até mais do que a Bélgica. Mais, os jogadores são mais Exatamente. velhos. Eu acho que é uma situação parecida, mas assim, a Bélgica ainda tem uns anos aí pra queimar, a geração da Croácia, essa é a última tentativa, é o último tiro deles. E também não acho que chega assim pra... Não vai longe, né? Não, acho que não. Então classificados Inglaterra, Croácia e República Tcheca como melhor terceiro. E destacar que, até tô com a camisa da Escócia, a Escócia é um papel muito legal, torcida empolgada, Yazakembug fazendo uma festa, então assim, também é uma seleção muito modesta que volta para as competições, mas eu achei muito legal ver a Escócia assim de volta, os jogadores, torcedores se divertiram muito nessa Euro e é uma seleção tradicional, né? Também não tem grande geração, mas naquele estilo escocês assim, acho que foi legal de ver. Vamos pro grupo E. Grupo E, que também tem brasileiro. É o que você falou, tem muito brasileiro, né, cara? É loucura. Tem o Thiago, que joga pela Espanha, e junto com a Espanha, Suécia, Polônia e Eslováquia. Um grupo boladinho também. Pois é, cara. A primeira seleção, assim, que, de novo, né, do grande escalão, do primeiro escalão ali, que não passa em primeiro lugar. Uma Espanha que, aí sim... Também a Espanha é um processo inverso do que a gente vem falando de geração, né? Uma renovação que tem o Morata no ataque. Acho que ninguém aqui gosta do... Eu posso te interromper? Claro. Quero te fazer uma pergunta. Se você puder, assim, né, pelo que a gente vem vendo recentemente, aí tem dois centroavantes que muito criticados, né? O pessoal pega no pé ali. Aí você tá lá montando seu time, você é ali o manager, né? Você tá jogando seu futebol manager ali, ou então, enfim. Você tem que escalar um centroavante e você só tem 2 opções no mercado. Você escolhe o Morata ou o Timo Werner? É difícil. Cara, eu escalo o Timo Werner por uma mais questão de idade, ele se doa mais, eu acho que talvez possa evoluir, mas o Morata a gente já sabe que é isso, cara, não dá para esperar muita coisa. E daí é uma crítica também, assim, porque quando você tem o Morata como centroavante e não tem uma alternativa, fica aquele toquinho de lado, é esse risco da Espanha. Daí você passa em segundo, você vai pegar duelo mais difícil, de repente desanda a fazer gol como foi com a Eslováquia, mas não pelo Morata, que perdeu o pênalti ainda.
Então, assim... Eu acho que a Espanha joga um futebol que era esperado, de certa forma. Eu recebi eu tô com um ponto aqui. A produção... Me falaram aqui que o Pablo é melhor que o Morata. Olha, é a briga, mas Não, eu escalo o Pablo. Se eu tivesse no papel que eu sugeri aí pra você, eu escalo o Pablo. Por isso que você falou, acho que são jogadores que taticamente ajudam mais, né? Porque o Morata ele perde o gol e fica por isso mesmo. Coitado do Morata, cara. Aliás, eu não vou falar muito do Morata, eu fiquei até um pouco com dó dele. Pablo melhor que Morata. O produtor hoje, ele tá assanhadinho, cara. Ele já falou mal do Harry Kane, agora ele... Enfim. É que o Morata é difícil defender. Semana que vem eu vou botar ele aqui. Aí eu quero ver, vou botar ele no fogo. Então tá, Espanha, decepcionante. Eu não digo nem decepcionante, né, Vitor? Porque a gente esperava um pouco, é o que você falou, uma fase de renovação ali. Acho que decepcionante nesse grupo é a Polônia, né? Perfeito. Porque um ponto, assim, a Polônia também já decepcionou em Copa, porque a gente fica muito pensando no Lewandowski, a gente tá falando do Morata, Perfeito. A Polônia é o oposto, tem um grande centroavante, talvez o melhor à disposição, assim, na Euro, mas o time... é muito limitado e mesmo quando foi cabeça de chave da Copa fazendo amistosos assim para chegar como cabeça de chave, cara, é isso, assim, depende muito do Leva. Ontem a gente viu ele saindo da área, tentando ele faz dois gols, ele faz um golaço, que é o primeiro gol, mas não se dá, resume né, a isso, cara? né? E assim, um cara já também mais veterano, no final de temporada que ele jogou muito, por muito tempo, então é difícil você esperar, mas assim, esperava-se que pelo menos contra a Eslováquia ali ela fosse a seleção, né, a tentar uma terceira vaga. Então acho que a Polônia também entra para as decepções. Eu acho que assim, tem dois fatores. A gente se ilude um pouco com a Polônia, que é o que você falou, porque a gente olha lá pra frente, vê o Leva, e aí a gente começa a esperar alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, o resto do time não colabora. Não é o Bayern. Então... E daí tem a Suécia, que é um time também chato, cara. A Suécia dificulta, assim, eu falo, a Suécia é um time que faz jogo duro com qualquer adversário. Pode ser o melhor ou o pior, eles amarram o jogo, são aqueles jogadores mais pesados, mas também tem história, uma seleção com história, então eles têm um goleiro bom. Um jogo assim, meio truncado ali, né? Acho que é um estilo de jogo, é um jogo muito travado, né? O jogo da Suécia. O Brasil, historicamente, em 94 teve dificuldade. Então, assim, é histórico isso. Eles têm jogadores altos, fortes, que eventualmente ganham uma bola de cabeça e acabam vencendo, assim. A gente vê isso nos resultados, né? A Suécia passa em primeiro do grupo, assim, um empate com a Espanha, uma vitória por 1-0 em cima da Eslováquia e depois uma vitória agora em cima da Polônia, abre 2-0, leva um empate depois praticamente no último lance ali. Também jogando muito com as circunstâncias, porque a Polônia não tinha alternativa, então a Suécia ficou com contra-ataque e tentou encaixar ali e conseguiu ganhar. Também é um time chato, é um time difícil de você enfrentar, mas não tem muito talento, né? Pensando em oitavas, eu acho que os dois primeiros, né, que são os que passam desse grupo, não chegam com tanta... né, não chegam com tanta força. Não. Né? São duas seleções que passaram, mas não mesmo dá a Suécia, muita esperança. Com tudo isso, não acho que... E aí, enfim, se classificam Suécia e Espanha, Suécia em primeiro, Espanha em segundo. A Eslováquia fica de fora por conta do saldo de gols. Tomou essa goleada aí. Tomou 5-0 para a Espanha e acaba custando a vaga. Né? O coitado do goleiro, né, da Eslováquia que... Ele pega o pênalti poucos minutos depois ali. Não, golzinho contra ali. Esse gol contra mesmo, alguns... Gol contra de goleiro é aquilo ali, né? Aquela é a definição Tentou dar um tapa, mandou pra dentro do gol. Até o pessoal tava brincando, parecia uma cortada de vôlei, assim, né? Mas é difícil. Eu acho que ele subiu ali no tempo errado e acabou fazendo um gol que todo mundo vai lembrar, assim, por muito tempo, né? De gol contra, de goleiro. E que abre a porteira, né? Ali pra... porque... tinha acabado de pegar o pênalti, de repente dava você segura, moral, daí enfim. desanda. E vamos pro último grupo, grupo F, o grupo mais legal aí, né? O grupo que todo mundo esperava, eu acho que correspondeu inclusive às expectativas, foi muito legal acompanhar todos os jogos do grupo F, que tem Alemanha, França, Alemanha, França, Portugal e Hungria. Hungria que, vendeu surpreendentemente... Cara, né? E que tinha o Pepe também, brasileiro naturalizado português. Fez dancinha e tal. Cara, o Pepe Não, e aquilo, assim, primeiro a gente tem que falar que a Hungria, um papel muito legal, porque esperava que fosse um saco de pancada também. Dificultou... Eu mesmo, Vitor, desculpa te interromper, mas eu peço desculpas pelo que fiz com a seleção da Hungria. Falei que todo mundo ia
dançar, bailar em cima da Hungria, que todo mundo ia passear em cima da Hungria. Não, e assim, mesmo na vitória de Portugal por 3-0, foi no finalzinho, assim. Exato, então, uma resistência defensiva até os 70 ali. Vendeu muito caro, foram 2 empates, mas poderiam ter sido 3 e por muito pouco não classificou. E os outros ali naquela, a Alemanha jogou muito bem com Portugal, aí a França ganhou da Alemanha, então ficou um grupo muito embolado, mas também, assim, no fim das contas, o que se esperava, de certa forma, os 3 favoritos passando, né, uma pontuação baixa, porque teve empate, a França tropeçou na Hungria também, mas acho que você acaba chegando mais forte numa fase final depois de passar por um grupo tão difícil. Mas, assim, Portugal em terceiro, Alemanha em segundo, então tudo acaba... É difícil, né? Porque você pega um cruzamento mais difícil. Eu acho que, assim, a França... eu esperava a França passando em primeiro, pelo time que tem no papel, e, enfim... Eu até coloquei... A gente fez os nossos palpites aqui, nossas previsões para, enfim, quem ganhava, etc. Eu coloquei Portugal ganhando. Campeão da Euro, apesar de ter colocado Portugal não passando em primeiro lugar. Coloquei a França passando em primeiro lugar do grupo. Justamente por aquilo que a gente comentou, né? Cara, às vezes, na fase de grupos, o time que talvez no papel seja superior, ele acaba se sobressaindo mesmo, enfim, ganha o jogo. Mas na hora que você vai para um mata-mata, enfim, a coisa fica diferente. Mas, o ponto que chama atenção para mim não é nem em relação à França. Eu acho que a França, de certa forma, cumpre com o papel dela ali. Tanto que talvez a pior atuação da França seja justamente com a Hungria, mas cumpre com o papel dela. O meu ponto eu achei a Alemanha um pouco abaixo, apesar do bom jogo contra Portugal, e isso era algo que eu até esperava. E eu achei que o Fernando Santos deu uma prejudicada, né? Isso aconteceu, ele foi criticado. Assim. Então, assim, até acho que no último jogo, né, no Portugal e França, ele ainda mexeu, colocou o Renato Sanches, assim, que dá um pouco mais de mobilidade. Então, ali. ele tá buscando, assim, aquilo, tá dependendo de um acerto. Também acho que tem uma expectativa com Portugal, acho que é dos favoritos, a atual campeão é melhor até do que aquela seleção que foi Talvez campeã. a melhor, a gente já comentou isso, né? Talvez a melhor geração de todos os tempos, né, de Portugal. Mas ainda tá buscando, assim, uma melhor forma de jogar, então ele também entrou com o Moutinho ali, não sei se ele vai manter o Bruno Fernandes no banco, mas, assim, tem recurso também, acho que Portugal é uma seleção que ainda pode crescer. Já acho que a França também, acho que também entra naquela, fez o que se esperava, mas não empolgou o futebol, não foi grande coisa. O Pogba empolgou, né? O resto não. Pogba quando joga pela seleção... É impressionante, caramba, né? Cara. Ele ocupa o meio campo assim, jogando com o Kanté ainda, que corre muito, ele realmente foi bem. E a Alemanha, cara, também, assim, eu esperava dificuldade, pelo que a gente já vem vendo da Alemanha e tal. Claro que chegou perto de ser eliminada na fase de grupo, bem seria perto. Terrível. O Goretzka faz um gol salvador ali no finalzinho. Faz um gol, distribui coraçãozinho pra torcida. Coraçãozinho, porque deu muita polêmica, né, por conta a questão da discussão da LGBT, dos alemães defendendo a causa contra uma lei na Hungria lá, então virou um confronto que tinha muito mais, né, do que futebol envolvido. Era um confronto político ali, enfim. E daí o Goretzka aproveitou para mandar esse recado para os húngaros ali, que acabaram fora, mas acho que a Alemanha tem um pouco, se a gente falava que a Polônia tem o Lewandowski de centroavante, a Alemanha carece disso, não tem, né? Não tem, cara. Porque o Havertz também... leva tantos anos de Alemanha, né? Claro que não pode por conta de tudo, mas se o Leva hoje não também, porque já tá com uma idade avançada, mas naturalizado alemão... Faz falta, aí, cara. Porque são os mesmos companheiros do Bayern dele, só que chega ali rondando a área e falta. E mesmo o Havertz também, eu acho que ele faz a função Gnabry, tenta ocupar, mas não é a mesma coisa. E todos eles muito jovens também, né? Acho que tem isso. Então, por uma competição como essa, acaba pesando um pouco. E daí você falou o Timo Werner, né, que seria também... Não, eu falei do Timo Werner, porque o pessoal pega no pé, toda vez, cara. Se tem 2 atacantes que a galera pega no pé, é o Werner e o Morata. Então, assim, joguei essa bronca pra você. Tem aí. Tempo ainda, vamos ver se o Werner... Como é que ele faz gol do título e tal. Ele é um pouco assim... Vou mandar mais uma, tô polêmico hoje, vou pedir até a opinião da produção. Werner ou Gabriel Jesus? Porque os dois têm uma coisa ali, o Jesus voluntarioso, o atacante que volta pra marcar. Eu nessa vou com o Gabriel Jesus, viu? Tô com você. Pelo histórico, assim, o Gabriel Jesus, né? Cadê a plaquinha da Jesus? Também Jesus, A produção tá de Jesus.
Então, unanimidade. Mais serviços prestados aí. Tá certo. Tô só fugindo do assunto hoje, vou levar bronca depois. Então tá, grupo da morte com França em primeiro, Alemanha em segundo com 4 pontos, Portugal também com 4 pontos, passando com o melhor terceiro. Menção honrosa para a Hungria. Como que chegam essas 3 para as oitavas? Eu acho que eu falei, acho que chegam... São seleções que são favoritas sempre, assim, nesse tipo de competição. A gente vai depois até falar, né, dos confrontos, assim, tem confrontos umas mais difíceis. Eu acho que a França acaba tem mais elenco, assim, a gente pode falar. Acho que Portugal também tem que crescer um pouquinho, mas tem recurso. A Alemanha, depende, cara. Eu não tô achando, ainda não me sinto muito confiante nessa Alemanha que ela vai longe. Mas aí vai depender desse confronto, né, das oitavas. Eu acho que Portugal, por exemplo, pode levar vantagem. Apesar de, por exemplo, o jogo contra a Alemanha ter sido um jogo aberto, um jogo de muitos gols, eu acho que é o tipo de jogo no mata-mata que Portugal pode levar vantagem por não ter um meio de campo tão consistente. Eu acho que a volância ali, que inclusive um dos motivos pelo qual o Fernando Santos criticado, né, por manter nos primeiros jogos tanto o Danilo quanto o William Carvalho. Que fica muito pesado, e os caras são meio cabeça de bagre mesmo. Então, e tem jogadores, né, no banco para mudar isso. Para ter um futebol mais técnico no meio, né? Mas eu acho que Portugal pode levar vantagem no jogo mais aberto, um jogo de mata-mata, porque tem ofensivamente boas peças e tem uma zaga consistente. Sim. Não se vira aquele jogo de transição rápida, eu acho que Portugal pode ter chance. Se é um jogo que não é tão de domínio do meio campo, sabe? E eu acho que também a França também acaba, depois começa esse confronto de mata-mata, você pensar um contra-ataque com Mbappé, com Benzema na área, também pode resolver mais jogos grandes assim. Então também eu tenho mais expectativa para Portugal e França do que para a Alemanha. Então tamo junto nessa. Eu queria, a gente vamos pros confrontos, ficamos o episódio inteiro falando, vamos então falar jogo por jogo, quem que passa, etc. Eu só queria rapidão, antes, escolher os melhores e piores dessa fase de grupos. Acho que vale, né? Geralmente a gente faz isso no Brasil com os brasileiros. Dessa vez vamos pedir uma licença aqui para fazer no geral. Não tem tanto brasileiro assim. Tem jogadores assim que eu destaco. A gente falou da Itália, eu acho que tem Spinazzola, foi bem. O próprio Jorginho, que é brasileiro, foi uma primeira fase boa. Na Holanda, o lateral Dumfries lá, muito bem. Então, o Wijnaldum que fez os 3 gols. A Holanda chega muito forte. O próprio Lukaku na Bélgica também. Cristiano Ronaldo, são atacantes assim que eu lembro que eu acho que foram... Porque o Cristiano Ronaldo... Tem gente que fala, né, só gol de pênalti. Penal. Mas, também... E tanto de pênalti perdido nessa Euro... Não é moleza bater pênalti também nessa situação, assim, precisando resolver jogo pra classificar. Cara, não adianta, Vitor, o cara é foda, cara, não adianta, não tem como. O cara tá idoso, meu, com todo, né? O cara tá idoso. Mas decide. Portugal fez 7 gols, ele fez 5 e deu uma assistência. Então, assim... Então, acho que... Escolha um melhor. Você tá em cima do melhor? muro. Um melhor só? Um melhor. Você tá em cima do muro. Então vamos dar essa moral pro Cristiano, né? Eu não vou fugir, não. A gente vai os dois de Cristiano 6 Ronaldo. 7. Eu acho que pelos números, pelo papel que ele representa, não tem jeito. Eu acho que merece esse. Até para os nossos amigos portugueses também. Que acompanham a gente aí. E o pior? Pior? É difícil, né? A gente já falou alguns nomes aí, mas assim, cara, buscando do que se esperava, eu acho que a gente pode, de repente, destacar, igual a Turquia, foi muito decepcionante, o Yılmaz, que é um cara veterano que se esperava pela temporada na França, né, no Lille, campeão, sair sem nem golzinho, assim, acho que... De uma seleção que até se esperava alguma coisa. Então acho que pode ficar assim como essa decepção, o Yılmaz. Pela zoeira do dia, eu vou no Morata. Morata que errou gol, errou pênalti, então... Não, tá bem entregue. Justo, né? Tá justo. Então vamos embora pros jogos das oitavas, começando no sábado, né? A gente tem jogos sábado, domingo, segunda e terça-feira. Sempre às 13 horas e 16 horas no horário de Brasília, é isso? Isso. Fuso horário complica aqui. Pra nós o segundo jogo é à noite já. Mas, primeiro jogo... Abre meio sem graça, né? As oitavas. País de Gales e Dinamarca. Meio ruimzinho, assim. Assim,
a Dinamarca acabou ganhando essa... como eu já falei também, né, essa expectativa por conta do Eriksen. Acho que isso, de certa forma, é uma perda importante dentro de campo, né, porque ele era um dos principais jogadores, mas acho que contagiou o grupo. Então eu estou confiante que isso vai se manter assim e acho que a Dinamarca leva essa. E eu acho que com o Bale, que assim, apesar de a gente ter comentado, resolveu em alguns momentos, mas decepcionou em outro. Eu acho que o Bale já tá até pensando na aposentadoria dele. Pensando no gol. Pensando no gol. A gente soltou no canal, né, no canal do OneFootball ontem um vídeo com os maiores salários dos jogadores de futebol. E o Bale ainda se mantém como um dos top 10 maiores salários. Tanto que ele estava emprestado no Tottenham com o Real pagando a metade do salário e ele ali no top 10. O cara tá com o bolso cheio de grana. O Bale tem muita qualidade, né? Mas aí vai à vontade, que acho que já não... Muitos anos de Real, ganhou tudo ali. Enfim. Tanto que eu acho que em Gales ele joga melhor, né? Por isso, porque ele tá mais no ambiente Ele é o cara do time. Então é diferente, mas... Ao contrário da última, que eles chegaram mais longe, acho que dessa vez... Vai cair nas oitavas. Acho que sim. Tô com você nessa. Também temos no sábado o jogo da Itália, às 4 da tarde no horário de Brasília, Itália e Áustria. Essa aí é fácil, né? Você acha que a Áustria vai dar trabalho? Não, eu acho que pelo que a Itália mostrou com adversários mais ou menos do nível da Áustria, assim, própria Suíça e tal, se impôs. Até um estilo de jogo parecido. Né? Agora é mata-mata, um pouco diferente, mas eu tô confiando que a Itália passa também sem muitos problemas. Talvez seja um dos confrontos assim, que tem mais um favorito mais evidente. Esse eu acho que é o mais óbvio também. Já vou cravar um 3-0 aqui. Aí sim. Eu gosto disso, que aí depois a rapaziada vem, você falou bobeira. Deu Áustria. Fazer o quê, gente? É assim mesmo. Futebol, cara. A Holanda e República Tcheca no domingo. Domingo tem 2 bons jogos, né? Então, a Holanda e a República Tcheca é mais ou menos o que a gente falou de Itália e Áustria, mas a República Tcheca eu acho que já mostrou um pouco mais. Tem o Schick lá que pode dar trabalho. A Holanda é um time bem mais jovem, assim, né? Tem alguns jogadores experientes, mas no geral muito mais jovem. Então eu acho que é um pouco diferente nisso, mas também acho que a Holanda passa. Essa também é outro jogo que tem um favorito. Também tô com a Holanda. E o segundo jogo do dia às 4 horas, Bélgica e Portugal. Eu vou dessa vez fazer as honras. Como eu tô apostando em Portugal, talvez seja até um palpite ousado. Mas eu vou de Portugal. Vou torcer por Portugal, inclusive. Apesar de achar até que a Bélgica, pela fase de grupos que fez, chega um pouco mais, né, de pompa ali. Esse é o jogo, assim, acho que eu tenho mais expectativa para assistir, né? Porque são, de fato, duas seleções que nunca foram, assim, campeões mundiais e tal, então todo mundo tende a colocar, né, principalmente os brasileiros, assim, num segundo patamar, mas eu acho que do que já vem mostrando dos últimos anos e dessa própria Euro, dessas gerações que eles têm... E pelos nomes, exatamente. Eu acho que são... Assim, poderia ser uma final, assim, eu acho que não seria um absurdo você chegar a uma final Bélgica e Portugal, então eles caíram, como a gente falou, o Portugal estava num grupo difícil, caiu como terceiro colocado, pegou a Bélgica e aí tudo pode acontecer, mas eu tô achando que a Bélgica vai levar, eu vou discordar dessa, pra gente ver depois quem se deu melhor. Vamos fazer o seguinte, eu sempre faço isso aqui, vamos fazer o seguinte, semana que vem, se Portugal passar, a gente faz nós dois de novo aqui. Agora, se a Bélgica passar, eu vou fugir. Eu não sei. Chato. Mas acho que depende muito também como a Bélgica chega com De Bruyne, com o Lukaku e tal. A defesa não é tão confiável como a de Portugal, mas tem o meio campo ali, tem também um talento ali. O Hazard também até jogou bem em alguns momentos. Domingão, 4 da tarde, jogão. Boa. Croácia e Espanha na segunda. Então, aí já é o oposto, né? Duas seleções que vem numa decepção, assim também é equilibrado, mas eu acho que esse 5-0 da Espanha e o grande momento do Morata, não, brincadeira, acho que a Espanha vai acabar levando essa, cara, assim, mas a Croácia também é um time acostumado com essa fase, vai ser um jogo bem equilibrado, cara, mas eu tô achando que a Espanha vai passar. 1-0 pra Croácia. 1-0 pra Croácia. Um golzinho chorado ali. Acho bem possível, cara. Eu não tô botando fé nesse time da Espanha, cara, eu acho. Então, mas eu também acho que a Espanha não dá pra botar fé na Croácia também, então, a Croácia também, eu achei bem decepcionante, assim, justamente parece que
tá cansado o time. Tomara que a gente se surpreenda e tenha um jogão, né? Porque assim, é o que você comentou. A gente tem muita expectativa em cima do jogo Bélgica e Portugal, todo mundo, né, e às vezes não acontece nada também. Tomara que aconteça nos dois e que a gente tenha um jogão também. Essa última rodada da Euro até foi legal. Muitos gols e tal, porque daí os times precisam de resultado e tal. E os jogos ao mesmo tempo, né? Isso é bem... Então vamos ver agora como que nessa fase aí, tomara. Queremos emoção, né? Talento tem em campo, né? Croácia também tem jogadores bons ali. Tá, e aí, fechando a segunda-feira às 4, França e Suíça. Também a França é favorita, mas é um jogo... A Suíça é um adversário cruel, assim, cara. Às vezes complica também jogos que parecem que é fácil, a França faz jogo duro. Eu também acho que a Suíça não é uma grande seleção, mas nesse caso também estou apostando que a França já deu a cota dela de susto, né? Tropeçou na Hungria e tal, acho que passa pela Eu acho Suíça. que nessa aí o Mbappé dá uma desencantada, faz logo uns 2 gols. Não que a França vá ganhar fácil, não acho, concordo com você. Mas acho que o Mbappé vai começar a brilhar. De repente abre contra-ataque, assim a Suíça precisando de resultado, e daí fica bom pro Mbappé, né? Placar, exato. E passamos pro último dia de jogos, que é a terça-feira, com o outro jogo que talvez seja o mais esperado. Inglaterra e Alemanha, né? Inglaterra e Alemanha nas oitavas. It's coming home? Não dá, cara. Não dá. Não tem como, cara. Eu acho que os ingleses, dessa vez, vão ficar pelas oitavas. Também ficou um confronto, assim, a Alemanha, a gente já falou, não é brilhante e tal, mas é cruel, né? Se pegar a Alemanha nas oitavas, assim, não é um adversário que eles gostariam, certamente, e daí eu acho que também pesa a geração inglesa mais jovem, a Alemanha não é brilhante, mas também chega em... Eu acho que a Alemanha... Essa Euro foi um pouco o que a Itália foi várias vezes. Chega aos trancos e barrancos, mas assim, chegou. Agora começou de novo, é um time experiente, tem jogadores talentosos. Vários campeões mundiais. Então, muito acostumados com situações difíceis, eu acho que também vai passar a Alemanha. Sem falar o seguinte, assim como comentei que a gente tem nossos amigos italianos aqui, estão confiantes com a Itália, tava falando com... A gente tá na Alemanha, enfim, tava falando com os alemães aqui e os caras, porque a Inglaterra treme pra gente, não sei o quê. Estão confiantes. Estão confiantes. Vou dar um voto de confiança pra eles também, vou dar uma moral. Mas não acho que vai ser jogo fácil, não. Não, é difícil. Até porque a Inglaterra, a gente falou, 2 gols, fez poucos gols, mas não sofreu ainda, então... Tem cara de prorrogação esse jogo aí, Vitor. Pode ser. 1-1 ali. Poucos gols, E aí fechamos com Suécia e Ucrânia. Também, se for... Começou meio desanimado, fechamentos também... Esse aí, o mais legal é decidir quem que joga de amarelo, quem que joga de azul. Então, são provavelmente iguais, a Suécia, né? Mas, então, eu falei, a Suécia amarra muito jogo, assim, a Ucrânia também mostrou, acho que mais... A Suécia acaba sendo um time mais experiente também, mais acostumado com esse tipo... Mas eu tô querendo que a Ucrânia passe, acho um time mais legal, assim, né? Mostrou mais, assim. A Suécia, é o que a gente falou, trava demais meio o jogo. Chato, Aí você pega, que a gente até comentou, né? Aí você pega um time super ofensivo, dei o exemplo de Portugal, ou enfim, própria Itália, e vai jogar depois lá na frente com uma Suécia, é que eu nem sei como que tá o chaveamento lá depois, você deve estar lembrando melhor do que eu. Mas depois a Suécia vai pegar numas quartas um time ofensivo, a gente quer ver gol, a gente quer ver jogo bonito. Então, eu acho que eles vão passar aí, depois, se não me engano, esse confronto com a Inglaterra e a Alemanha, né? Então, acho que... é pelo dia, né? É pelo dia. É sempre pelo dia. Perfeito. Aí já fica mais complicado também. Então, muito provavelmente... Até por isso a gente comentou, né? Que a Alemanha e... Esse lado de Alemanha e Inglaterra aqui tem um caminho, depois desse jogo, um pouco mais fácil. Eu acho que sim. Então tá. Então tá aí. Nós Fechou, passamos pela Euro... Passamos pela primeira fase de grupos, fizemos aí algumas previsões para as oitavas, escolhemos nossos melhores e piores e finalizamos o episódio agora dando uma passada geral sobre mercado. Né? A gente prometeu, também não está muito aquecido, assim, eu acho que as grandes novidades, o PSG, né, que se movimentou um pouco mais, então ele no momento que a gente está gravando, assim, ele deve anunciar em breve o Donnarumma, que é um dos destaques da Euro na Itália, né? Essa já vem se estendendo, né, por 2 semanas. Aí. Deve confirmar, e o Hakimi também, que é da Inter, 70 milhões aí, uma grana, cara. Uma grana. Precisa de lateral, né? O PSG precisa de lateral. Reforça um setor necessário.
Então acho que o PSG é um grande destaque. Aí tem a novela Sancho, né? Que parece que o United está chegando cada vez mais perto do que o Dortmund pede. Essa aí já não tem nem algumas semanas, tem anos, né? Toda janela... E assim, não tá jogando, não valoriza também, porque se ele fizesse uma grande Euro, de repente, né? Mas eu acho que vai acabar, o United parece que vai chegar num acordo para levar o Sancho. Teve a troca, né? O Çalhanoğlu, que você falou, também decepcionante na Turquia, trocou o Milan pela Inter, né? Uma troca problemática lá. Essa é complicada. E daí tem assim, alguma coisa, o Depay acabou confirmado no Barcelona. Aliás, o Barcelona montando aí metade do time de holandeses. Já deu certo uma vez, né? Vamos ver se vai de novo. E daí tem o anúncio da renovação do Messi também, que ainda não é confirmado quando a gente está gravando aqui, mas está muito perto e parece que ele fica até 2023. Então vai montando esse novo elenco de holandeses, o Barcelona ainda com o Messi. E daí tem alguns rumores, né? O Haaland também, essa aí toda semana Haaland agora no Bayern, Haaland no Real, Haaland no Chelsea. Então agora no Bayern. Acho que a gente será o Bayern leva mais um todo ano acontece, né? Então, vem lá o Bayern, pesca alguém do Borussia. Fez isso próprio Lewandowski, né? E de repente está buscando o sucessor, né, do Lewandowski. Então é mais ou menos isso. O Buffon, né, foi anunciado no Parma também, na segunda divisão, para encerrar a carreira. Firme e forte. E o resto, acho que a gente deve ter algumas novidades desses principais nomes, assim, a partir do momento que a Euro também for caminhando para o fim, algumas seleções sendo eliminadas, né? Daí a gente deve ter mais novidades. Acaba ficando um pouco... dá uma esfriada, né? A gente nem chegou a comentar aqui, mas assim, tem Copa América rolando também. Então assim, durante as competições acaba dando uma esfriada. O próprio Donnarumma tá fazendo exames médicos durante a Euro, mas assim, não dá pra você fazer muito... E daí você anuncia um grande nome. Eu acho que os próprios clubes, eles seguram um pouco. Às vezes tem negociações que já estão ali avançadas, até concluídas, mas não dá pra ficar fazendo burburinho ali e acaba afetando de certa forma. Pois é, mas fique ligado no futebol que tá tudo lá e... É isso aí. Até semana que vem a gente deve ter novidades de mercado. Se não tem uma futebol, baixa o aplicativo, ativa as notificações, enfim. O Vitor vai soltar lá amanhã a renovação do Messi. Se você tiver o aplicativo baixado, você vai ler em primeira mão lá. Então tá bom. Fechado. Então tá fechado. Semana que vem estamos de volta. Obrigado mais uma vez pela audiência. Valeu. Valeu, tchau.